Como o pastor falou, eu sou do Texas, então vocês vão notar sotaque, erros gramaticais, etc. Peço desculpas desde já, mas eu acredito que Deus tem algo para nos dizer hoje através da sua palavra, então é isso que importa. Bom, quem aqui usa as redes sociais, Instagram, por exemplo? Tem alguém? Algum usuário? Bom, eu não sou usuário do Instagram. Inclusive, eu já tive uma reunião com o CEO do Facebook Brasil, né, que é a empresa a quem pertence o Instagram. E ele, na reunião, ele tentou me pressionar, né? Você tem que abrir uma conta, todo mundo tem uma conta, como que pode isso? Eu falei, não vou, obrigado, muito obrigado. Mas, enfim, alguém sabe quem tem mais seguidores no mundo, no Instagram? Adivinha? Quem? Olha só, parabéns. Cristiano Ronaldo acertou, com mais de 650 milhões de seguidores. Talvez alguns de vocês são entre essa multidão. E no Brasil, é o Neymar, né? O menino, com 229 milhões de seguidores. E a mulher mais seguida no mundo, talvez seja mais difícil, mas é Selena Gomez, a cantora. Interessante, né? Com mais de 400 milhões de seguidores. São números difíceis de compreender, né? Interessante, uma curiosidade, que todos os top 10, né, mais seguidos no mundo são ou jogadores, cantores ou modelos. O que isso diz sobre o mundo? Que são essas pessoas que são as referências, né? Ou pelo menos as pessoas que o mundo gosta de assistir, acompanhar. E às vezes beber da sua sabedoria, né? Mas eu faço a seguinte pergunta: qual o real significado de seguir alguém nas redes sociais? O que isso diz, né, sobre nós? Você gosta da pessoa? Você quer imitá-la? Você se diverte com ela? Hoje, nossa mensagem é para ser um discípulo e não um seguidor. Para fazer essa distinção entre o que é um seguidor e o que é de fato um discípulo. E ao ser um discípulo, nós vamos expor um texto no livro de João, no Evangelho de João, porque o objetivo do discípulo é seguir seu mestre. Não é curtir, não é assistir apenas, mas é seguir e praticar o que ele ensinou e modelou. Então, para começar, eu queria só ler rapidamente, né, como abertura, em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, onde nós vemos uma multidão de seguidores, e nós ouvimos uma mensagem dura de Jesus a respeito disso. O Evangelho diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? No primeiro versículo que lemos aqui, versículo 25, nós vimos, né, que tem uma grande multidão seguindo Jesus. Quem é essa multidão? São os seguidores, são os milhões, nesse caso, centenas, talvez mais do que 1000 pessoas andando por aí, interessadas no ministério de Jesus,
sendo abençoadas pelas ministrações dele, observando, presenciando os milagres dele, cada um dizendo: olha, você viu isso? Você ouviu que na outra vila que ele curou tal pessoa? Venha ver. Essa multidão, que simplesmente é uma multidão fascinada, interessada, não implica que são de fato seus discípulos. E Jesus sabe muito bem disso. Ele sabe que no meio dessa multidão tem um monte de joio e ele precisa separar o joio do trigo. É parecido com o nosso conceito de seguidor hoje em dia. E em nossa prática, especialmente nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. E essa é a nossa advertência. Pois é muito conveniente ser um seguidor nesse sentido, sendo entretido pelos feitos e inspirado pelos ensinamentos, mas sem nenhum compromisso. Podemos ouvir pregações, curtir músicas e até participar de atividades do ministério, mas no final das contas não há nenhum compromisso em servir, contribuir ou viver uma vida transformada. Essa é a vida de um mero seguidor. Pois no próximo versículo, nos próximos 2 versículos, Jesus começa falando sobre discípulos. O que é um discípulo? Obrigado, irmão. O termo em grego, tem um significado importante. Era um termo comum para os gregos, tanto para os gregos quanto para os judeus. Era um conceito comum, que implicava aluno, aderente, imitador, implicava a aquisição de conhecimento e a aplicação prática desse conhecimento, de acordo com a orientação do mestre. Então, precisava unir a mente, os pés e as mãos, de forma prática. Discípulos na época, para os judeus, para ser chamado como um discípulo foi uma honra. Normalmente foram adolescentes, os meninos que foram reconhecidos como homens, e não tinha adolescentes na época, na verdade. E você se dedicava sua vida àquele mestre. Inclusive, os judeus tinham um ditado para reconhecer a honra disso e a importância disso, que era: seja coberto com a poeira do seu mestre. Ou seja, anda tão próximo dele, seguindo os passos dele, fazendo o que ele faz, indo para onde ele for, que a poeira dele, a poeira que levanta do chão, cobre todo o seu corpo, todo o seu rosto, sua cabeça. É nesse sentido, Jesus diz aos seus discípulos em outros momentos que eles seriam conhecidos pelo seu amor, sua fruta e obras, sua obediência à palavra de Deus. Mas nesse texto ele vai além disso. Então ele tem 2 imagens difíceis para engolir e até para compreender no primeiro momento. Mas na época, para sua audiência, eram imagens muito fortes e muito claras também. A primeira imagem que ele usa é a família e sua própria vida. Naquela cultura, a família era tudo. Era mais do que qualquer bem, mais do que qualquer profissão. Então, para ele dizer, ele usa o termo odiar, que também significa amar menos, no grego. Ou seja, ele está dizendo: você precisa colocar, para ser meu discípulo, você precisa colocar em ordem suas prioridades e seus afetos. O que você ama, o que você se apega. Então, ele está dizendo para o judeu, cujo valor máximo era a sua família, que você precisa subjugar esse valor a mim, a seu compromisso comigo. Por mais nobres que sejam essas coisas, elas não podem ser nossa primeira devoção. E claro que
nossa própria vida não pode ser nossa primeira devoção, nossa primeira prioridade. Você já pensou isso? O seguinte: eu serviria o Senhor, mas eu queria aquela casa, aquele carro, ou aquele cargo, ou título, aquele relacionamento, aquela... Preenche a frase. Jesus diz: amar a Deus mais do que a riqueza e amar a vida eterna mais do que a vida terrestre. Ele coloca nossos afetos na prioridade certa, na ordem certa. No próximo versículo, versículo 27, ele usa uma imagem ainda mais forte e agora mais chocante, que é a imagem da cruz, que para nós é uma imagem muito santificada, né? Mas para eles era uma imagem horrorosa, uma imagem tem um significado de humilhação, vergonha, tortura. O povo deve estar pensando: peraí, que é isso? Amor, obras, obediência à sua palavra, nós entendemos. Mas a cruz, o que isso tem a ver com discípulos, especialmente um discípulo do Messias, que eles esperavam um Messias conquistador, né, que ia libertar o povo do Império Romano e restaurar o trono de Davi. Então, como é que ele pode dizer: carrega sua cruz? A cruz era um instrumento de punição e morte utilizado pelo Império Romano. Como assim? Pois é. E é pior ainda, não só a experiência da cruz, mas também o resultado disso, que o corpo que foi crucificado foi lançado em cima de uma pilha de outros corpos mortos, que era uma desgraça, e trazia consequências eternas na crença do judeu, né, para não ser enterrado propriamente, né, como Jesus foi, que foi uma exceção. Então, Jesus está usando uma imagem aqui muito forte, que não é apenas uma imagem de sacrifício, não é isso que ele está dizendo em primeiro lugar. Ele está dizendo que você precisa, como discípulo dele, precisa se identificar com ele até o final. Você precisa se declarar, autodeclarar inimigo do reinado deste mundo, que é do príncipe do mundo. Porque a cruz era o instrumento de punição para os piores dos criminosos e para os rebeldes contra o Império Romano. Então você precisa se declarar inimigo ou rebelde das potestades deste mundo para ser meu discípulo. Essa imagem é muito difícil, mas ela nos ajuda a entender o real significado de ser um discípulo, que tem que ser algo muito prático e profundo. O teólogo e autor John Bunyan diz que é necessário vir até Jesus com essa imagem, com nosso coração, nossa mente e nossos pés. Pois é, nós precisamos nos mexer de forma bem intencional, visível e prático. Nós temos até exemplos disso, né, em nosso imaginário, né? Nós temos, talvez você pode pensar nas artes marciais, né? Você literalmente tem um mestre, você não sabe nada quando você chega lá no dojo, e ele te ensina uma linguagem, um uso corporal, estratégias, filosofia, e você segue aquele mestre, né? Quando você entra na escola dele, né? Você literalmente imita o que ele te ensina e o que ele faz, né? Temos outros exemplos disso, né? Mentores corporativos, mentoria acadêmica, né? Nós temos pessoas que a risco seguem seus professores
porque eles admiram os professores, né? Eles querem imitar suas pesquisas, seus trabalhos escritos. Pois é, o discípulo de Cristo tem que escolher entre observar e obedecer. Escolher entre curiosidade ou compromisso. E escolher entre rebelião ou rendição. E no último versículo, ele tem uma mensagem que nós precisamos calcular o preço, ou seja, tomar a decisão cientemente. Não é uma decisão aleatória, né? Feita numa curtida no Instagram, por exemplo. É uma decisão séria de seguir a Jesus, ser seu discípulo de fato, pois é vergonhoso se chamar de discípulo e se desviar ou errar o caminho. Isso que ele quer dizer quando ele fala, né, sobre a construção da torre. É vergonhoso, é ridículo, ele diz. Pois você desonra seu mestre, então nós precisamos nos perguntar qual é a natureza do nosso próprio compromisso com o Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré. Pois um discípulo tem um mestre que conhece o caminho à frente, e assim o discípulo tem um alvo, um modelo e um caminho de vida a seguir. É isso que você quer? Ou você prefere sentar confortavelmente no banco da igreja como um seguidor, dando suas curtidas, seus palpites e esmolas para aparentar? Em João capítulo 6, Jesus compartilha alguns ensinamentos também especialmente desafiadores, que causa muitos a o abandonarem. Ele vira para os seus discípulos e diz: vocês também não querem me abandonar? E a resposta de Pedro é o seguinte: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas é uma outra afirmação de um outro discípulo que se aproxima ao espírito de carregar sua cruz e ser um discípulo, que eu quero apontar hoje de manhã. Quem é esse discípulo? É Tomás. Em João capítulo 11, onde nós vamos passar o resto do nosso tempo aqui, ele diz o seguinte, em versículo 16. Ele diz aos outros irmãos: vamos nós também para morrermos com ele. Vamos estudar o contexto dessa frase meio desesperada e meia corajosa, para entender esse mestre que um discípulo segue. Minha esperança é que esse estudo possa servir como um exemplo de como observar o mestre e também imitá-lo como um bom discípulo de Jesus. Então, é um texto grande, João capítulo 11, é um texto conhecido também, então não temos tempo para ler o texto inteiro, eu vou fazer um resumo, mas vocês podem abrir suas Bíblias e seguir, né, os trechos. Mas como uma breve introdução, então, é importante entender quando isso acontece, né? Se nós formos ler os capítulos anteriores, então nós vamos ver o que estava acontecendo, né? Jesus acabou de ofender os líderes religiosos em capítulo 10, né, com suas declarações sobre sua própria divindade. Isso que aconteceu durante a festa da dedicação, em dezembro do ano anterior, quando os líderes judaicos, eles tentaram apedrejar Jesus, né, e seus discípulos. Esse capítulo 11 também acontece antes da Páscoa e a crucificação de Jesus, no período do fim de março para meados de abril. Então, mais ou menos nessa época aqui.
Então, para nos situar, né, então, num período entre dezembro e meados de abril, acontece, né, essa cena em Betânia, que é o local do capítulo. Né? Betânia era um povoado localizado cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, né, em Judeia, e era um local frequentado, né, por Jesus, onde ele tinha bons amigos. Né? A gente vê nos primeiros versículos que eram pessoas queridas, né, para ele, porque ele visitava lá, ele parava lá, gastava tempo com eles. Bom, mas Jesus começa o capítulo num outro local, no Transjordão, eles dizem, né, longe de Jerusalém, por causa desse acontecimento, desse confronto, né, onde os líderes tentaram matá-lo. Então, ele e seus discípulos fugiram, né, foram para o outro lado do Rio Jordão, e, né, buscando um refúgio temporário. Então, chega a notícia, uma má notícia para eles sobre uma doença grave do seu amado amigo Lázaro. Mas, surpreendentemente, Jesus espera. Aos olhos de seus discípulos, ele não faz nada. 2 dias depois, né, isso a partir do versículo 7, 2 dias depois de receber essa notícia, Jesus decide ir visitar seu amigo. Ele revela aos seus discípulos que Lázaro já está morto, mas que a glória de Deus será revelada. Com o consentimento de Tomás, que acabamos de ler, reconhecendo o grande perigo de voltar à Judeia, onde as pessoas já querem matar Jesus, os discípulos também partem com Jesus para Betânia. No próximo trecho, a partir do versículo 17, nós vemos então Jesus vai ao encontro de Marta, uma das irmãs de Lázaro. E Marta diz o seguinte, ao encontrá-lo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Na próxima parte, a outra irmã vem. Né? Marta vai chamar Maria. Maria, junto com os judeus enlutados, que muitos deles que viram de Jerusalém para participar do luto. E Marta faz a mesma afirmação, a Maria faz a mesma afirmação que a Marta havia feito poucos momentos antes. Mas essa vez, a reação de Jesus é diferente. Ele fica comovido e chora. Interessante, anotem isso. E no fim do capítulo, nos próximos versículos, nós vemos então o grande milagre. Jesus, seus discípulos, as irmãs de Lázaro e o grupo de judeus vão ao túmulo. Jesus disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora.
O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. Pois você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com ser um discípulo e não um seguidor? Nosso dever como discípulos, se nós queremos ser discípulos de Jesus, é observar o que o Mestre faz e o que ele é e imitá-lo. Então, eu queria encorajar vocês, quando vocês olhem para as Escrituras, procuram entender quem ele é, o que é que ele faz, como ele interage com as pessoas, e procuram imitá-lo. Anote essas observações e põe elas em prática. É isso que nós vamos fazer como um breve exercício, analisando 6 atributos do Mestre que são revelados na realização do seu maior milagre no outro lado da cruz. O primeiro atributo, o Mestre é paciente, muito paciente. Apesar, não é por falta de amor, mas apesar de amar essa família, ele não se apressa, ele não fica ansioso, ou desesperado, ou estressado. Ele mantém a compostura. Jesus compreende o tempo de Deus e a ação apropriada de acordo com esse timing dele. Ele não força a oportunidade, ele espera, mesmo quando outros estão pressionando ele a tomar uma decisão. Ele tem uma perspectiva eterna, focada na glória de Deus em todas as circunstâncias. E essa é sua prioridade e sua cosmovisão do mundo. A glória do Pai acima de tudo. Eu não sei se vocês ouviram a notícia recente dos astronautas que voltaram, à Terra depois de 9 meses. Um grande transtorno. Eles foram lá para uma missão de 1 semana e ficaram presos lá na estação espacial por 9 meses. Mas o que é muito surpreendente, eu sugiro que vocês, eu não vou ler aqui, sugiro que vocês procurem o vídeo do astronauta Butch Wilmore, para ouvir o testemunho dele sobre a glória de Deus, a soberania dele e o que Jesus está realizando através daquele transtorno que ele acabou de passar. É impressionante. É o tipo de entendimento do timing de Deus, a soberania de Deus e paciência. Imagina sendo preso lá no espaço com quase nada por 9 meses e a paciência que esse irmão teve para aguentar aquilo e ainda assim voltar para glorificar a Deus publicamente. Isso foi num jornal comum, não foi numa entrevista cristã, foi num jornal de notícia comum, jornal americano. Pois bem, a aplicação para o discípulo é que o discípulo de Jesus está conectado com Deus ao ponto de compreender o seu tempo para agir. Seja paciente nas suas decisões familiares, decisões no trabalho e decisões financeiras. Quantos de nós reagimos de maneira errada e tomamos decisões precipitadas por falta de paciência? Quantas vezes nós pioramos situações por agir no desespero e no estresse, por falta de autocontrole e compreensão dos planos de Deus? Precisamos aprender a orar, refletir e contemplar os planos e caráter de Deus. Não seja reativo e apressado, mas confie no timing de Deus, no tempo dele, para alinhar as coisas de acordo com sua boa, perfeita e agradável vontade. Segundo atributo, o mestre é determinado.
Sim, Jesus esperou 2 dias, né, para decidir, mas depois de decidir agir, ele age com propósito e coragem, sem se preocupar com perigo ou com a pressão dos seus companheiros, que estão com medo. Lembra que os discípulos estão com medo, porque os líderes querem matá-los. Ao contrário, Jesus está confiante em andar na luz de Deus, ele está confiante no seu próprio objetivo, ele não duvida do caminho certo, e uma vez que ele toma a sua decisão, ele age prontamente, ele não vacila nem demora. Ele tem um propósito claro, ele diz que esperou para poder acordar o Lázaro, para quê? Sempre precisamos prestar atenção a essa frase, quando nós vemos para quê, ou portanto, ou pois, no texto, o que vem depois vai ser muito importante. Para que Jesus podia ser glorificado e para que seus discípulos podiam crer na sua divindade e no seu poder sobre a vida e a morte. A aplicação para o discípulo de Cristo, ao tomar uma decisão bem considerada diante de Deus, o discípulo de Jesus é determinado e convicto sobre o caminho independente das consequências. Não deixe críticas, obstáculos ou riscos tirarem seu foco do objetivo que Deus colocou na sua frente. Não vacile no meio do caminho. Convicção não é obstinação. Para o discípulo, convicção é uma crença ou atitude rendida a Deus. Obstinação é apenas egoísmo na busca da sua própria vontade. Terceiro atributo, Jesus, o Mestre, é inspirador. Como assim? Ele diz, a resposta a Marta é: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Pois Jesus escolhe este momento específico e a fé ousada de Marta para abertamente proclamar um ensinamento crítico e inspirador sobre sua própria identidade, com mais uma declaração: eu sou. São 7 eu sous no total, no livro de João, onde Jesus reafirma sua divindade, identificando-se com o eu sou, o Deus soberano de Monte Sinai. Ele afirma, sem dúvida, sua centralidade na esperança dos judeus em relação ao Messias e o fim dos tempos, pois os judeus já tinham uma visão sobre ressurreição. Já era uma crença a longa data deles, que remetia até o livro de Jó, que muitos entendem ser o primeiro livro escrito na Bíblia. Bom, era uma crença antiga, que significava a reunificação do espírito e o corpo quando o Messias vier para reinar no dia do Senhor. Havia uma divisão entre os líderes religiosos, né? Nós entendemos disso, né? Entre os fariseus que acreditavam na ressurreição e os saduceus que não acreditavam nisso. Temos várias referências à ressurreição no Antigo Testamento, em Ezequiel, Jó, Isaías, Daniel, dentre outros. Em Hebreus, o autor de Hebreus também cita que até o próprio Abraão, o pai da fé judaica, ele acreditava na possibilidade da ressurreição a ponto de obedecer a Deus em relação a seu filho Isaque. A gente poderia citar vários outros exemplos, mas o ponto é que essa crença era especificamente sobre a vinda do Messias, e ela trazia esperança para um povo que sofria muito, um povo sofredor. Era uma crença que inspirava o povo por
milênios. Para Jesus afirmar isso sobre Ele mesmo, era uma revelação inspiradora, incrível e muito clara sobre sua identidade. Ele tirava o ar dos seus ouvintes, que tanto ansiavam pela vinda do dia do Senhor. Para nós, é difícil compreender o tamanho da importância dessa declaração. Ele não diz que seus discípulos não morrerão, só que não morrerão eternamente. Esta declaração e a da Marta, de que ele é o Filho de Deus, foram feitas na presença dos discípulos para que eles também pudessem ser inspirados para perseverar e pudessem testemunhar dessa verdade para os outros. É para isso que Jesus veio a Betânia. Então, o discípulo do Mestre, apesar de qualquer adversidade, acredita e proclama que Jesus, somente Jesus, é nossa esperança. Nada neste mundo pode nos separar do seu amor. Nada neste mundo é mais forte, pois Jesus venceu o mundo, ele venceu a própria morte. Precisamos nos apegar a essa verdade e esperança. Não só vivemos isso, mas proclamamos isso como a mensagem mais valiosa que podemos comunicar. É a verdade central, não apenas deste capítulo, mas de toda a história. O quarto atributo, Jesus, o Mestre, é empático. Eu já notei que a sua resposta, a sua reação a Marta era diferente. Isso demonstra que o Mestre, ele entendeu como interagir com as pessoas, como receber pessoas de forma sensível, compreensivo. Ele era sensível a personalidades diferentes. Ele responde emocionalmente, enquanto a mesma afirmação ele responde intelectualmente. Essa empatia de Jesus demonstra publicamente sua vulnerabilidade e seu amor por essa família querida. O texto diz que ele foi profundamente comovido e perturbado e que ele chorou em público. Com essa demonstração emocional e empática, ele nos dá um exemplo de masculinidade amorosa, um amigo de verdade, um mestre que se importa intensamente com seus discípulos. Isso deve nos dar alegria e esperança. Como discípulos, o discípulo de Jesus é sensível e responsivo ao lidar com e ministrar aos outros. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Onde nós podemos aplicar isso? Lidando com nossos cônjuges, em particular maridos com suas esposas, consolando alguém que sofreu uma perda ou decepção, ajudando alguém que fracassou no trabalho, e até compartilhando o Evangelho, sendo sensível ao momento e à personalidade da pessoa. Em quinto lugar, o Mestre ora. Ele é conhecido pela oração em muitos momentos do seu ministério, inclusive neste momento. Com todo o tumulto em volta dele, e mesmo tendo poder sobre a vida e a morte, Jesus se une com e inclui seu Pai neste momento milagroso de ressuscitar o Lázaro. Ou seja, neste momento ele dá toda a glória, toda a atenção ao Pai. Ele não age sozinho, diferente de Moisés ao bater a rocha para brotar água. Jesus reforça a sua união com o Pai, algo que quase levou à sua morte no capítulo anterior, em Jerusalém. Quando ele disse, eu e o Pai somos um. Ele publicamente declara a glória do Pai e tem alegria em glorificar o Pai. Ele ora intencionalmente, novamente, para que seus ouvintes,
que agora incluem judeus de Jerusalém, que vão voltar à capital e reportar ao povo e aos líderes religiosos, para que eles pudessem crer que Deus Pai o enviou. Nossa aplicação como discípulos é: o discípulo de Jesus se alegra ao depender do poder do Deus Pai em oração. Orar não é fraqueza, é fidelidade. Não tenha vergonha, tenha orgulho de ter essa linha direta ao Criador do universo. Deus quer estar conosco, Ele quer colaborar, literalmente trabalhar conosco. E precisamos lembrar que Jesus mesmo disse que Ele estará conosco até o fim da era. Busca a presença e a glória de Deus em tudo. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz para orar sem cessar. Reconhece sua dependência dele e convida ele para te guiar. E o sexto e último atributo do mestre nesse texto é que ele é libertador. Literalmente, é um momento simbólico de todo o ministério dele. Para todos os tempos, Jesus literalmente pede para desamarrar seu amigo e deixá-lo ir em liberdade. Para entender a magnitude desse milagre, talvez ajude a entender o estado de um cadáver morto há 4 dias. O mau cheiro mencionado por Marta é o de menos. Se vocês me permitirem, eu só queria dar um por cima, né, disso, porque os detalhes são horrorosos. Mas a pele começa a derreter, né? Fluidos começam a sair de todos os orifícios, bactéria, verme, moscas, enfim, mesmo com o corpo envolvido e tratado, né, não era uma cena agradável, tá? Então a gente pode imaginar isso. Agora imagina a cena de incredulidade ao ver um homem morto há 4 dias, né, nesse estado, andando e completamente restaurado. É difícil de imaginar, pois a ressurreição de Lázaro cumpre ou confirma a promessa do Messias em Jesus. Jesus mesmo disse em Jerusalém: eu lhes dou a vida eterna, e minhas ovelhas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele nem toca no Lázaro, ele só fala, assim como ele faz na criação do mundo, pois a palavra dele é tão poderosa. Jesus então demonstra plena confiança na completude da sua obra. É com esse poder e resolução que Jesus vem para nos dar também a liberdade física e espiritual. Liberdade nesta vida e na próxima. Pois o discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo, produz discípulos libertos fisicamente e espiritualmente. Discípulos se reproduzem assim como seus mestres. O discípulo que Jesus produz é livre. Essa liberdade é para nos livrar das faixas e algemas do pecado, da culpa, da ansiedade e do medo, para nos deixar livres para viver para Ele. Livres para usar todos os nossos dons e talentos com criatividade e excelência para a glória do Pai. Livres para andar com Ele, nosso Mestre, sem se preocupar com o julgamento deste mundo. Livres para amar e abençoar a outros, incondicionalmente e em vulnerabilidade. Então, nosso testemunho, nosso ensino, nosso amor, nosso ministério, nossa liderança deve libertar as pessoas das algemas do mundo e do inimigo. Como nós podemos saber se nosso ministério tem esse efeito, se nossa presença tem esse efeito na vida dos outros? Os frutos das nossas interações produzem alegria, restauração, paz, alívio,
sorrisos, risadas, leveza, criatividade, esperança. Ou seja, nossas interações trazem vida para os outros. As pessoas ao nosso redor estão realizando o seu potencial em Cristo por causa da nossa presença. Somos capazes de identificar identificar o que prende outras pessoas emocionalmente e espiritualmente. Se não, nós precisamos pedir para Jesus nos transformar e nos livrar de faixas que ainda nos envolvem. Sejam elas mágoas, orgulho, medo, ignorância, teimosia ou outras. Jesus disse para aqueles que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sendo livres, então, somos capazes de produzir discípulos livres também. Jesus veio para nos dar essa liberdade e a vida em abundância. Glória a Ele. Bom, esses são atributos do nosso mestre revelados nesse capítulo. E é interessante também, cada vez que escolhemos qualquer mestre, seja alguém nas redes sociais, seja o mestre de artes marciais ou outro, ver os resultados, né? Nós não queremos seguir qualquer pessoa, seguir alguém que produz resultados, né? Quais são alguns resultados, então, que Jesus produz, né? No fim, nós vimos que muitos judeus creram nele, muitas testemunhas em e nos arredores de Jerusalém, a capital. Os próprios líderes religiosos, preocupados com sua autopreservação, ficaram determinados agora para matá-lo, então espalharam a notícia, né? Qualquer um que vê o Jesus manda notícia, a gente quer matá-lo mesmo. Deus Pai foi glorificado, os relacionamentos de Jesus com Maria, Marta e Lázaro e seus discípulos também foram fortalecidos. Seus discípulos receberam insights profundos, inspiradores, essenciais para eles futuramente. E claro, não podemos esquecer que Lázaro foi restaurado. Imagina o impacto na vida dele. Foi um fato tão relevante e importante que no próximo capítulo nós vemos que os líderes religiosos também querem matar Lázaro, para eliminar essa evidência. Pois ao decidir ir para Betânia, Jesus sabia que teria consequências fatais para ele. Mesmo assim, ele carregou sua cruz. E você? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Você afirma essa verdade central? Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele, não morrerá eternamente. Essa verdade sobre Jesus como nosso Redentor e Restaurador remete a Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. O livro mais antigo da Bíblia, onde diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Que palavra linda. Esse é o anseio do seu coração. Que essa crença possa penetrar seu coração hoje. Repita então a declaração de Marta: Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E carregue sua cruz. Identifique-se com Ele ao ponto de passar tempo em oração com Ele. Leia as Escrituras buscando entender seu caráter, seu comportamento e sua visão do mundo.
e se comprometa a praticar o que ele ensina a qualquer custo, pois só ele é digno da sua imitação. Você vai tropeçar, você vai falhar, certamente você vai ser fraco em pelo menos um desses atributos do Mestre que apontamos hoje. Mas peça a Ele para lhe ensinar e transformar. Ele tem o poder da vida. Que você seja coberta da poeira do Senhor Jesus. Amém.